Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa live trabalhando esse tema tão importante que é a arte sacra. E então eu sou o Padre Tiago, sou natural da Diocese de Barretos, interior de São Paulo, e desde 2015 eu assessoro o setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Então, só para a gente compreender, a CNBB, dentro da Comissão de Liturgia, a Comissão de Liturgia é dividida em 3 setores, que é o setor de pastoral, o setor de música litúrgica e o setor de espaço litúrgico. Então, somos, 3 assessores que acompanham essa dimensão litúrgica da igreja, né? Juntamente, claro, com os bispos que constituem a comissão. E a função do setor de espaço litúrgico é orientar as nossas dioceses, os nossos bispos, os nossos clérigos, nossas comunidades na elaboração de projetos, pensar programas iconográficos, as orientações para o espaço litúrgico. Então, quero agradecer a oportunidade, o convite de ser um dos mediadores dessa live e poder estar partilhando o trabalho que a CNBB faz e também mostrando que no Brasil nós temos grandes artistas, pessoas muito competentes, né, que pensam, que estudam, que refletem sobre a arte sacra. E, de modo especial, no pós-Vaticano II, nós adotamos a terminologia arte litúrgica, mostrando que, pós-Vaticano II, nós temos uma arte própria para as igrejas, né? E, então, esse diálogo entre o passado, né, barroco e tantas outras coisas bonitas que nós temos no Brasil, e também agora pensando uma arte pós-Vaticano II que venha corresponder à realidade da nova liturgia. Então, agradeço o convite e sejam todos bem-vindos. Nós temos vários artistas, professores, estudiosos que estão conosco. Então, será uma tarde agradável, onde nós vamos poder conhecer, de modo especial, algumas pessoas que estão produzindo arte litúrgica, né, na Igreja do Brasil. Então, para iniciar a nossa conversa, Elias, acho que poderíamos pedir para que os nossos convidados aí pudessem se apresentar, falar um pouquinho, né, de onde são, que trabalho desenvolve. Nós temos vários artistas com técnicas diferentes, então que técnica desenvolve? Se já tem algum trabalho em algum lugar que poderia servir aí de referência. A Melissa, que é aqui do interior de São Paulo. Eu agradeço muito, né, em primeiro lugar, o convite, foi uma surpresa. Eu, na verdade, estou me sentindo um pouco tiete aqui, porque tem vários artistas que eu conheço, eu já trabalhei, né, e gostaria de conhecer um pouco mais. E hoje o meu trabalho é com vitrais, né, eu já, na verdade, já venho trabalhando há cerca de 15 anos com os vitrais. E hoje eu trabalho numa empresa que é a Defalco, mas já trabalhei em outras e eu tive muito contato, em primeiro lugar, trabalhando de uma forma um pouco mais coadjuvante, né, trabalhando com alguns artistas, inclusive pude acompanhar e viabilizar, às vezes, algumas ideias, né, e conceitos que os artistas iam desenvolvendo, como no caso do Guto, do Lúcio, alguns trabalhos eu já tive oportunidade de ter contato com o Padre Ademir, e principalmente com o Cláudio Pastro, que eu fui acompanhando, desde o Santuário Nacional de Aparecida, que a gente fornece os vitrais, eu fui entrando em contato, ele chegou a nos visitar, levar os livros, então aos poucos eu fui conhecendo um pouco mais, porque até então o trabalho em vitral era um trabalho muito abrangente, né? Ele era voltado para design de várias, pode ser residencial, pode ser religioso, era um leque muito aberto. E nos últimos anos, não, a gente veio trazendo cada vez mais essa importância para o vitral religioso no ambiente sagrado e procurando entender melhor, nos orientar melhor, né, para que a gente possa trabalhar o vitral de uma forma a somar, né, você realmente ter critério, a realmente contribuir, né, para esse espaço, porque a gente percebeu que a gente tem contato com inúmeras paróquias, comunidades, santuários do Brasil inteiro. Então, faz parte do nosso trabalho, mesmo que seja, às vezes, como um coadjuvante, né, oferecer o melhor que a gente pode dentro daquele espaço.
E aí, no decorrer desses anos que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, alguns ENASA, pastoral, isso tem me enriquecido muito no meu trabalho. E tem me dado algumas oportunidades de trabalhar, de ser um pouco mais atuante, né, de investir mais isso tudo que eu estou vindo a conhecer, a me aprofundar, né, dentro das normas do concílio, e todas essas falas que eu tenho acompanhado, as leituras lá da pastoral que a gente tem recebido, que são bastante, né, que tem ajudado também bastante, e aplicar realmente esses princípios nos espaços que a gente tem oportunidade e que a gente tem a abertura por parte das paróquias e etc., para ter esse trabalho mais aprofundado, né? Que bom. Melissa, você que está aí trabalhando numa empresa, numa grande empresa que desenvolve grandes trabalhos, como que é você que está conhecendo, estudando um pouquinho mais sobre espaço litúrgico pós-Vaticano II, quando chega projetos que às vezes não condizem tanto com as orientações da igreja, né? Vocês tentam adequar isso? Vocês veem uma abertura dos profissionais, do clero para isso? Na verdade, é uma situação bem mista. Em alguns casos, a gente consegue realmente ter uma troca verdadeira, uma discussão, mas em outros já fica um pouco mais difícil, porque tem toda uma carga devocional mesmo, que é muito forte, muito para algumas comunidades. E aí, dependendo da forma que você aborda certas questões, acaba sendo uma coisa meio de sentimento, você ataca talvez até um sentimento, né? E a gente ainda precisa aprender que arte sacra e arte religiosa são duas coisas diferentes, né? A arte sacra, ela não está dentro do individualismo, né? O templo, ele não é feito para mim, Melissa, né? O que eu gosto, o santo que eu sou devota, né? Ele vai muito além disso, né? É um lugar de ligação, é um lugar sagrado e que tem que abraçar todos. Só que também tem a carga da história do local, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar, esse ano a gente está com uma série de desafios aí, que são os santuários, né? E são bem grandes e são trabalhos extensos, só que muitas vezes o vitral ele é visto de uma forma secundária, né? E a importância é muito mais na entrega, muito mais na instalação, do que em como ele vai trabalhar realmente nesse ambiente, né? Como ele vai se comunicar com o projeto iconográfico que está sendo proposto. E em alguns lugares é uma tela em branco, realmente, né? Então, envolve para nós que estamos trabalhando todo um trabalho de pesquisa, assim como até a irmã Patrícia mencionou, né? Que é a questão da oração, do esvaziamento, de você ter, como o Lúcio falou, essa empatia de se abrir realmente, de conhecer. Se você não pode estar lá naquele templo pessoalmente, que você possa estar de todas as formas possíveis, né? Conhecendo a história daquele lugar, conhecendo a importância daquele lugar para as pessoas da região e tentando realmente, através, principalmente, né, do que a gente tem buscado muito nas leituras das solenidades, né, principalmente, a inspiração para os trabalhos mais principais, né, conhecer primeiro a solenidade, as suas leituras, para depois partir para efetivamente pensar numa parte visual, né? Não só ir direto para o que às vezes o cliente, ou no caso a paróquia, a comunidade está pedindo, mas tentar digerir o que eles estão pedindo, tentar digerir um pouco dessa história e observando essas regras, esses conjuntos de orientações que a gente tem, onde a gente pode trabalhar. Muitas vezes é um trabalho assim de água que vai passando entre as pedrinhas, né? A gente vai contornando daqui, contornando dali, e eventualmente a gente consegue um meio termo, como disse o Lúcio, né? E aí a gente consegue desenvolver um trabalho mais bacana. Então, por exemplo, no ano passado, nesse mesmo momento do ano, né? Nós estivemos lá no Santuário de Curitiba, do Sagrado Coração de Jesus, que para mim foi uma experiência assim que até hoje eu fico tocada, porque a gente foi para uma situação... Opa, mudou alguma coisa aqui, desculpa. Minha tela mudou aqui, eu não Você sei. compartilhou a tela.
Você compartilhou a tela. É, e apertou share screen na barra inferior. Ai, e agora para sair? Viu? Olha aí, Achaste? Dominita. Stop Não tem share. problema. Stop É. share. Mas, mulher, Calma, é Ah, na mas tá barra legal, já inferior. gostei desse portal aí, já ficou bonito. Ah, já voltei. Aí, saiu, deu certo. Desabilitei todo mundo. Pronto, aí não tem problema. Então, foi uma experiência muito importante, porque foi um ano de centenário, foi a dedicação do vitral, da fachada, e a gente teve a oportunidade de participar de 3 dias da festividade, das celebrações, e estar realmente junto com essa comunidade, conhecer essa comunidade, saber o impacto desse trabalho. Então, antes deles terem aquele painel da fachada, aquilo era tudo fechado, era realmente tudo fechado, não tinha visão para o lado de fora. E aí, quando a gente começou a trabalhar, que a gente começou a fase de instalação das estruturas, que a gente retirou tudo aquilo e colocou o vidro, foi até uma coisa curiosa, porque aí o padre pôde celebrar olhando para o céu, inclusive à noite. E a gente já tinha, inclusive, fechado toda a ideia, todo o conceito, e já estava em fase de fabricação dessas peças. E aí o padre entrou em contato com a gente e falou, não, eu preciso pedir isso, eu sei que, né, se vocês puderem fazer, vai ser de grande importância. Por quê? Porque ele estava fazendo essa celebração e vendo, naquele momento, a lua. Então, ele pediu para que se a gente pudesse inserir esses elementos do sol e da lua, que a gente já vinha trabalhando simbolicamente através das cores, né, o alfa e o ômega, o início e o fim, o dia e a noite. Ele pediu que pudesse inserir realmente esses elementos, porque era a experiência que ele queria lembrar do fato dele estar podendo olhar pela primeira vez ali para aquele painel imenso e ver o céu enquanto ele celebrava. Então, a gente inseriu e conseguiu fazer o projeto da forma que ele gostaria também e participar de todo esse, né, acompanhar todo o processo de instalação e depois as festividades. E realmente foi muito especial. E aí, no decorrer desse ano, a gente está trabalhando o restante, que acabou virando na prática, quase que um projeto iconográfico, porque a gente está fechando agora a ideia das laterais, que terminam no presbitério, né? E aí a gente está propondo, a partir dessa ideia do alfa e do ômega, a gente teve, não sei se seria correto dizer inspiração, mas no sentido de trabalhar os ciclos das orações e os ciclos dos dias através da liturgia das horas. Então, a gente estava desenvolvendo um projeto em que os vitrais passariam dessa noite para o dia, fazendo menção e remetendo aos elementos das liturgias das horas. E aí, fechando depois no altar com o caráter cristocêntrico, né? Excelente, que bom. E eu tenho percebido que antigamente a gente via muitos vitrais focado nessa questão da devoção. A igreja de Santo Antônio, aí você tinha lá os milagres de Santo Antônio, etc. Né? São Francisco, né, o Cântico das Criaturas, não sei o quê, tudo focado no santo, né, no padroeiro. E nós estamos descobrindo que a igreja não é do santo, a igreja é de Cristo, né? Que o santo deve apontar para. Exato. E aí nós estamos tendo, então, já os vitrais, né? Não tanto os vitrais devocionais, mas vitrais que, de fato, nos revelam o mistério de Cristo, né? Que bom, fico feliz. Quem